Oi gente, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Um feliz 2025 aí pra todos vocês. O primeiro vídeo da série Eternity, que eu postei aqui um pequeno trailerzinho dela, porque eu tava assistindo o anime Frieren. Eu senti no coração de fazer uma série assim. Quando eu comecei a planejar essa série, foi bem do nada, assim. Aí eu pensei, vamos fazer uma série, Eternidade, né? Aí eu postei lá e tudo mais. Eu não tinha nenhuma palavra ainda no meu coração, absolutamente nada, mas Deus, esses dias ele tem me feito refletir bastante sobre meu relacionamento com Ele e sobre as coisas que eu preciso mudar para poder viver a eternidade antes de ir para a eternidade. Então, gente, já para iniciar essa série, eu quero começar lendo com vocês. A nossa série inteira ela vai ser baseada nesse versículo, a não ser que o Senhor nos dê outro versículo, né, para basearmos os próximos episódios. João, capítulo 17, versículo 3, que diz o seguinte: E a vida eterna é esta, que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo, a quem enviaste. Aqui nesse capítulo de João, Jesus ele estava fazendo uma oração pelos seus discípulos e pelos seus próximos seguidores, que no caso somos nós, né? Dessa geração e das gerações que foram antes de nós. E Jesus, ele disse uma coisa muito forte, né? Porque não é como se Jesus estivesse dizendo que a eternidade é um lugar ou uma dimensão. Jesus estava dizendo que a eternidade ela é conhecer a Deus e conhecer a Ele mesmo, conhecer a Jesus. Tipo, tem sim a eternidade, que a gente só vai realmente estar nessa dimensão da eternidade quando nossos corpos mortais eles forem restaurados por Jesus, para que nós possamos ir para a Nova Jerusalém e vivermos eternamente com eles. Jesus ele está dizendo que antes desse estado de eternidade, tem um que vocês podem começar a viver ele aqui na Terra, que é o seguinte: vocês prossigam em me conhecer e vocês estarão vivendo a eternidade dentro de vocês. Porque Deus, ele é eterno, a partir do momento que você começa essa jornada de conhecer a Deus, você está entrando numa eternidade, porque nunca, jamais iremos conhecer a Deus por completo. Nós não vamos conseguir, na eternidade inteira, conhecer a Deus de tão eterno que Deus é e de quão sem tempo a eternidade vai ser, sabe? Não vai existir essa questão de tempo, sabe? Espaço. Não vamos estar presos a um espaço, né? Então, vai ser uma coisa maravilhosa a eternidade. Mas aqui Jesus está nos ensinando que antes dessa eternidade, tem a eternidade que nós podemos começar vivendo aqui, que é conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Ontem Deus estava falando comigo sobre o quanto eu estava distraída sobre as coisas do mundo, distraída sobre os meus planos, meus sonhos e projetos, e não estava focando nele, não estava prestando atenção nas coisas que ele queria dizer para mim. Eu comecei a ler um livro que é Contaminados pela Babilônia, do Steve Gallagher, ou Steve Geller, não sei a pronúncia do nome desse cara, mas é esse livro aqui, gente. E esse livro, ele é muito sério, galera. Ele fala sobre um assunto que infelizmente, tá prejudicando demais a igreja. Por quê? Porque nós estamos vendo o arrebatamento da igreja, nós estamos vendo a volta de Jesus como se fosse algo para nos entreter. Nós assistimos filmes sobre a grande tribulação, nós vemos vídeos e coaches sobre Jesus estar voltando para buscar sua noiva, mas a gente realmente não tem a noção das coisas que estão acontecendo e de que Jesus está voltando muito rápido. Nós estamos sem noção de que a volta de Jesus não é simplesmente, Jesus vai voltar, vai ser uma coisa linda, vai ser maravilhoso. Para algumas pessoas não vai ser maravilhoso. E para outras vai ser incrível, vai ser top demais. Mas, eu vou subir com Jesus nas nuvens e que não sei o que. Mas passou alguns segundos e essa pessoa já tá focando aqui na terra.
Tipo, essa pessoa não passa tanto tempo assim pensando na eternidade. Ela só acorda, tá, vive a vida dela normalmente. De noite ela faz uma oraçãozinha ali de alguns minutos, lê tipo uns 2, 3 versículos da Bíblia e vai dormir. Mas só que isso não é viver a eternidade. E não tem, né, não sei se você já ouviu aquela famosa frase, não tem como querer viver a eternidade no céu, se você não tem tempo para Deus aqui na terra, entende? Então é muito hipocrisia da nossa parte pensar, eu vou pro céu e lá eu vou ter tempo de conhecer a Deus, lá eu vou ter muito tempo de ouvir a palavra dele, ouvir as histórias maravilhosas que aconteceram nos tempos de Jesus, mas aqui eu preciso fazer as coisas, né? Tipo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da minha família, eu preciso me divertir, eu preciso, sabe, curtir, aproveitar, que não sei o quê. Tipo, nós podemos fazer essas coisas, né? Mas não deve ser a nossa prioridade. Nós não podemos ficar com isso no nosso coração. Isso não pode ser o que queima no nosso coração. O que deve queimar em nós deve ser a palavra do Senhor. Deve ser o fato de que um homem um dia desceu do céu, ele morreu por nós na cruz. Na verdade, o próprio Deus, ele desceu dos céus e ele se entregou por todos nós. Então, galera, temos que rever as nossas prioridades de eternidade. O que é eterno para nós? Será que o nosso amor por Deus é eterno, tanto quanto Ele? Ou será que as coisas do mundo para nós são eternas, mais do que a palavra dele? Os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras nunca vão passar. Talvez a gente esteja distraído com tantas coisas, com esse espírito de sedução que o diabo colocou ao nosso redor para poder nos distrair, e a gente não está prestando atenção de que a eternidade é conhecer a Cristo. É ficar com Ele. Tipo, como é que você pode conhecer uma pessoa se você não conversa com ela, se você não ouve essa pessoa, se você não passa tempo descobrindo as coisas que essa pessoa gosta, entendeu? Você nunca vai conhecer uma pessoa se você não conversar, sabe? Não parar para escutar, não ser humilde, entende? Às vezes abrir mão do seu próprio ego, do seu próprio egoísmo, para poder passar tempo com aquela pessoa. Mas eu vou deixar esse tempo agora para poder buscar a Deus, para conhecer a Deus, para conhecer a Jesus, entende? E Deus, Ele quer realmente que a gente ame conhecê-lo, ame buscar conhecê-lo. Deus não quer que você leia a Bíblia porque você é obrigado, porque o seu pastor mandou, ou porque, sei lá. Não, Deus quer que você ame a Ele, ame as coisas que envolvem Ele, por Ele mesmo, né? Porque o tema aqui do nosso canal é tudo sobre Jesus, entende? Então, tudo que nós fazemos, elas têm que remeter Jesus, elas têm que nos levar até Jesus. E eu quero que você entenda que buscar a Jesus e conhecer a Deus é muito mais do que ir na igreja aos domingos, é muito mais do que ler 3 versículos por dia, é muito mais do que orar apenas 6 minutos, 10 minutos ou menos por dia, sabe? Jesus quer passar tempo com você. Ele quer conhecer você, tipo, Ele te conhece, mas Ele quer que você passe tempo conversando com Ele, falando o que você está sentindo, as coisas, suas limitações, confessando seus pecados. Jesus ama isso, gente. Vocês não entendem o quanto Jesus ama. Se tem uma coisa que Jesus ama, é tempo de qualidade com Ele. Ele ama isso, gente. Vocês podem ter certeza. Eu sei, né? Jesus, Ele tem falado isso forte comigo, no meu coração. Ele tem falado: eu amo passar tempo com você, eu quero tempo com você, eu quero tempo de qualidade. Jesus não quer que você leia, vamos supor assim, 4 capítulos da Bíblia por dia, se você apenas leu por ler ou sem propósito algum de ouvi-lo, de conhecê-lo, entende? Tipo, eu vou dar um exemplo meu, né, que foi uma coisa que Deus me confrontou, mas ao mesmo tempo uma realidade que estava acontecendo na minha vida, que é o seguinte: nesse começo de ano, eu comecei a fazer o plano bíblico. Eu comecei a fazer esse plano bíblico com a intenção de ouvir mais a Deus, né? Não apenas ler, mas parar, refletir cada versículo, orar, pedindo para Deus me dar uma direção, pedindo para o Senhor me falar comigo, me revelar coisas ocultas da palavra dele. A intenção era me aproximar de Deus. Aí eu comecei, fui lendo, Deus foi falando comigo, ok. Foi passando o tempo e eu comecei a parar de ler, né? Tipo,
se eu não me engano, eu tava na constância ali, aí teve um minutinho ali, alguns capítulos que eu não li de verdade, né? Aí eu comecei a agir dessa forma, entendeu? Eu já não fazia mais porque eu queria me aproximar de Deus, eu estava fazendo porque eu me sentia obrigada a fazer isso, né? Tipo, ninguém tava me mandando, mas enfim, eu me sentia obrigada na obrigação, na necessidade de fazer aquilo. Parei de anotar, né? Parei de anotar as coisas que Deus estava falando comigo e comecei só a ler. Só ler assim, eu tava lendo de noite, com sono, aí que eu comecei realmente a procrastinar os capítulos. Aí eu falei, ai Deus, eu tô com muito sono, eu vou ler esse capítulo aqui amanhã. Aí beleza, chegava o amanhã, eu não lia. Aí chegava depois de amanhã e eu não lia de novo. E foi isso que aconteceu. E aí, o que eu tava meditando hoje na palavra de Deus, e Deus falou comigo, ele falou assim, é o seguinte, eu não quero que você me ofereça uma oferta se o seu coração não estiver em mim. Não quero que você me ofereça porque você é obrigada a me oferecer algo. Então, se você tá lendo a minha palavra por obrigação, porque você se sente obrigada, não faça isso, entende? Tipo, não é como se Deus estivesse dizendo pra mim, você, né, tipo, para de ler a Bíblia porque você não tá lendo de coração. Não, mas ele falou pra eu dar um tempo e refletir. Tipo, ele percebeu que eu já não tava mais na mesma devoção, né, naquela coisa de realmente ler a Bíblia para conhecê-lo, para entendê-lo, né, para me aproximar dele. Ele viu que já não tava mais aquele negócio. E aí o que ele parou de falar. Deus não parou de falar, mas eu tava lendo a Bíblia só por ler mesmo, e Deus não estava mais falando comigo na palavra. Tipo, ele estava falando por outras coisas, aquelas coisas que eu realmente eu ia lá, ia com vontade, buscava, e aí sim ele falava comigo. Mas quando eu tava lendo a Bíblia assim monotonamente, ele não falava. E por acaso isso é algum tipo de birra de Deus? Não, não é birra. É apenas a vontade de Deus de não me permitir cumprir um checklist. Deus não quer que você cumpra checklists para ele. Assim como ele não quis comigo. E quando eu entendi isso, eu fiquei tipo, oh my God, meu Deus. Tipo, Deus, ele falou pra mim exatamente isso. Tipo, eu percebi que você não tava na mesma devoção e aí eu parei de falar. Então, para esse ano de 2025, eu quero que você entenda que conhecer a Deus é muito mais do que ler simplesmente capítulos da Bíblia, é muito mais do que ir à igreja. Ir à igreja é importante? É importante, mas não apenas isso. Deus quer conversar com você, Ele quer tempo de qualidade. Então, acredito que na eternidade o que mais vai ter é tempo, vai ter tempo, muito tempo. Então, nós podemos sim começar a viver essa eternidade agora. Porque nós temos um pedaço da eternidade dentro de nós. Você sabe qual é? É o Espírito Santo. Ele é uma parte de Deus dentro de nós. Tem um versículo, que se eu não me engano, que ele diz assim que qual é o espírito que conhece o homem, senão o espírito do homem, né? E qual é o espírito que conhece a Deus, senão o Espírito de Deus? Então, o Espírito de Deus, ele é Deus. Ele realmente vai revelar Deus para você. Se você se empenhar em ter tempo de qualidade com Ele. E vai ter vezes que você vai ter que deixar suas próprias vontades para poder estar ali com Ele. Mas eu posso te garantir que isso é verdade. É maravilhoso. Não tem comparação, sabe? Você não vai se arrepender de ter deixado de fazer aquilo ali que você ia fazer para poder buscar Deus. Você não vai se arrepender, né? Porque, gente, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. É através disso aqui que o Espírito Santo se revela Deus para nós, né? Então, nós precisamos sim ter leitura da Bíblia. Eu preciso ler mais a Bíblia, não apenas por ler, mas porque eu desejo conhecer a Deus. Nós precisamos ler a palavra de Deus porque nós desejamos conhecê-lo, e não apenas por ler. E essa é a eternidade. Conhecer a Deus, conhecer a Cristo, prosseguir em conhecê-lo. Esse foi o primeiro vídeo dessa mensagem, né, dessa série da eternidade, e eu espero que você continue nos próximos episódios, né? Deus
essa palavra ela veio pra mim primeiro, né, antes de eu dar aqui pra vocês. Então, é isso, galera. Compartilhe com quem você sabe que tá meio distraído na fé. E é isso, gente. Tchau e até o próximo vídeo.